Ao som do maior panelaço dessa quarentena, o presidente Jair Bolsonaro foi à rede nacional de rádio e televisão fazer um novo pronunciamento. Dessa vez, baixou o tom do discurso, tentou ser razoável. Chamou de maior desafio da nossa geração o mesmo vírus que na semana passada tratava como uma gripezinha. A gente vai comentar o panorama político e os desafios que o Brasil enfrenta nesse momento em relação à crise do coronavírus, com o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mano Ferreira. Com o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Bom dia, Magno. Bom dia, Mano. Bom dia, pessoal. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você todos os dias, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Gontijo, ficou clara a mudança de tom do presidente Bolsonaro no pronunciamento de ontem à noite. Inclusive, uma mudança de tom, inclusive em relação à própria manhã de ontem, né? Porque ele havia sido muito mais agressivo, inclusive com os jornalistas, chamando o dia de ontem, que marca o aniversário do golpe de 64, de Dia da Liberdade, e em rede nacional de rádio e TV tentou focar a mensagem no enfrentamento da crise do coronavírus, chamando agora de maior desafio da geração, aquilo que na semana passada ele usou o mesmo veículo de mensagem para dizer que era só uma gripezinha. O que é que mais chamou tua atenção no pronunciamento de Bolsonaro? Bom, me chamou a atenção não tanto no pronunciamento em si, mas um pouco na reação das pessoas a ele. Mudou o tom, mas não mudou a estratégia. A estratégia do governo Bolsonaro há 15 meses é tensiona, distensiona, tensiona, distensiona, tensiona, distensiona. Ele vai testando os limites das instituições brasileiras, da democracia brasileira, aperta aqui, bate no governador ali, é absolutamente descompensado hoje de manhã, e hoje à noite tem um tom um pouco mais tranquilo. E aí tem muita gente que se apressa para dizer, bom, finalmente ele caiu em si. O que eu não vejo, né? Eu acho saudável a mudança de tom, se a mudança de tom vier acompanhada de mudança de prática. Até agora a gente não tem nenhuma indicação disso, né? O presidente que hoje de manhã estimulava que populares agredissem jornalistas, passa a ser o presidente que fala em pacto de união à noite. Assim, é um pouco aquela história daquele ente que você tem que bebe, faz besteira e fala, agora eu sou uma nova pessoa. Bebe, faz besteira, agora eu sou uma nova pessoa. Tem uma hora que você fala assim, não adianta. Assim, tem 15 meses que é a mesma tática, né? Esgarça, vai sendo pouco institucional, agressivo, joga um contra o outro, adota retórica populista, recua e fala, temos que nos unir. Aí vai lá para o Congresso, fala com os líderes e tal, vamos trabalhar juntos. Aí, logo depois, pronunciamento escrito pelo Carluxo, porrada em todo mundo. Aí depois vai, bate nos jornalistas, e depois afrouxa de novo. E se alguém mapear isso, vai ser aquele gráfico de agressivo-passivo ao longo de 15 meses. Eu não tenho nenhuma esperança de que isso vai significar uma mudança prática de longo prazo. Eu acho só que é um movimento tático. Magno, uma coisa que me chamou a atenção também é que, apesar de ter havido uma mudança de tom, não houve uma concessão clara por parte do discurso que ele vinha adotando. Ele tentou conciliar ideias insanas que ele vinha defendendo com as medidas mais sensatas que têm sido tomadas pelo governo. Como você avalia isso e por que você acha que ele baixou o tom? O desafio de governar é sempre ter uma tentativa de equilíbrio entre fazer um discurso que inflame suas bases e um discurso que faça algum sentido para quem está observando de fora. A gente pode lembrar do desafio dos governos do PT, que era fazer um discurso mais à esquerda, mais radical, mais combativo,
para sua militância, para dentro do partido, e depois tentar projetar uma imagem externa como se fossem representantes de uma social-democracia moderna, a terceira via britânica ou os social-democratas alemães. Não é, na verdade, não era exatamente nenhuma das duas coisas. E Bolsonaro parece, na falta de opção melhor, tentar ganhar dos dois lados. Por um lado, ele não contradiz o que disse hoje de manhã, quando recortou uma parte absolutamente falsa do discurso da liderança da OMS para que se encaixasse com a sua narrativa dos fatos, deixou de exaltar o golpe militar no pronunciamento de rádio e TV, mesmo tendo chamado o 31 de março do Dia da Liberdade no Brasil, hoje de manhã cedo, e passou a se pronunciar como um representante da racionalidade, da ciência, disse que não há cura para a Covid-19, disse que ainda a ciência busca soluções para o problema, mas no final não deixou lá de fazer uma menção ao medicamento que ele passou a última live exibindo o rótulo, inclusive um rótulo que não era genérico, era de um laboratório específico para a câmera. Então, ele não consegue se libertar das ideias malucas que tem na própria cabeça, mesmo quando tenta fazer um discurso mais moderado. É o dilema da criança resmungona, da criança teimosa. Por mais que você prove que ela estava errada, ela ainda vai resistir em conceder o ponto, em admitir que estava errada. Gontijo, eu acho que uma postura que muitos bolsonaristas ou semi-bolsonaristas vão adotar diante do discurso é de que, não, veja só, o presidente está sendo razoável, então vamos apoiá-lo, vamos passar a mão na cabeça dele. O que é que você responde para essas pessoas? Ou para os AGUs voluntários, como você tuitou ontem? Pois é, tem um monte de gente que vai ter, né, assim, piparotes de felicidade falando que, puxa, a vida finalmente, agora vai. Né? Eu e o Magno, que torcemos para times que ultimamente não tem ganho muito futebol, a gente sempre tem essa esperança. Você ganha do Madureira de 3-0, você fala assim, agora vai! Né? E foi isso, assim, não foi campeão, não ganhou por pontos corridos, não foi para o Mundial, não está em outro patamar, assim, fez uma leve concessão que já tinha feito antes. Não tem nenhuma concessão, nenhum resultado prático nisso. Tem muita boa vontade dos passadores de pano de plantão para embarcarem no barco ao primeiro sinal, ao primeiro assovio, ao primeiro estalo de dedos. Mas o fato real é que não houve nenhuma proposta concreta apresentada. Pagamento de benefício, transformação de uma MP para pagar mais rápido. Onyx Lorenzoni falou hoje em pagar os informais dia 16 de abril. Daqui a 16 dias. Sim, para quem está preocupado com salvar vidas e empregos e tirar as pessoas, né, e evitar que as pessoas fiquem em uma posição de miséria, é muito pouco. É muito pouco fazer um discurso pseudo-equilibrado entre não tem remédio com eficácia comprovada, mas a hidroxicloroquina é promissora. Isso não é postura de presidente. Então, assim, de novo, a gente está muito mal acostumado, a gente está praticamente feliz que a gente não apanhou, mas o cara entrou, mentiu, fez uma... E nada. E tem um monte de gente feliz falando, não, puxa, podia ter sido tão pior. A gente podia ter sido espancado dessa vez mais uma vez. Eu me recuso a achar que a presidência da República pode significar tão pouco. E uma coisa que chama atenção, Magno, é que a gente está quase comemorando a ausência de uma louvação a um dos momentos mais perversos e terríveis da história brasileira, que foi o regime militar. Porque de manhã o presidente da República chamou o aniversário do golpe de Dia da Liberdade. O que é que você tem a dizer para ele? Bom, o que eu tenho a dizer é que ele deveria reconsiderar seus conceitos, tomar cuidado com suas palavras. O presidente não sabe o que fala há muito tempo, acho que isso é um lugar comum, mas não se comporta também como chefe de Estado, outro lugar comum, mas não mostra ao menos o sinal de respeito a quem foi vítima do Estado brasileiro, a quem foi vítima do Estado que hoje ele chefia. Não só
a falta de humanidade em Bolsonaro, ao menos se solidarizar com as famílias, mais de 200 vítimas hoje, né, do coronavírus só no Brasil, e Bolsonaro ainda não deu uma palavra de solidariedade, nenhuma palavra de empatia em relação a essas vítimas e suas famílias, muito menos dirá em relação às centenas de vítimas do regime que ele apoia e que governou o Brasil por mais de 20 anos. Eu sou muito cético, eu acho que Bolsonaro tem mais de 65 anos, então acho que ele já não vai mais mudar de ideia, acho que está muito velho para reconsiderar suas posições que defende há mais de 40 anos. E também me reservo no direito de não dar mais ao presidente o benefício da dúvida. Ele está comprometido com um projeto autoritário, que não é de fato autoritário, porque ele não tem capacidade de ser autoritário, não tem capacidade de exercer essa autoridade, mas cansou de provar que não tem apreciação nenhuma pela liberdade, não tem apreço pela liberdade, não vê a liberdade como um valor, não vê o Estado como uma força organizadora da sociedade, o Estado como uma força de intermediação dos interesses da sociedade, mas sim como uma força de imposição de uma ideia, de uma vontade de quem seja o presidente da época. Então, ele acha que o governo dos militares era justificado, provavelmente acha também que qualquer atitude do seu governo, por ele ser o presidente, conforme já mostrou algumas vezes em debates, principalmente com seus ministros, de quem manda é ele, o presidente é ele. Então, eu temo muito a possibilidade de Bolsonaro cair em si e ter consciência da capacidade que o presidente teria de exercer sua vontade. Eu tenho uma pequena satisfação, como você disse, a gente anda comemorando pequenas vitórias, então tem uma pequena satisfação de ver que Bolsonaro é absolutamente inepto para colocar o seu autoritarismo em prática. Gontijo, e ao mesmo tempo em que o tom de Bolsonaro teve um recuo, eu acho que vale o registro que ontem também houve uma subida de tom por parte do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que havia ao longo da semana dado acenos a Bolsonaro, inclusive chegou a ofender jornalistas, mas ontem fez um discurso duro, dizendo, inclusive, que, enquanto for ministro da Saúde, as medidas de seu ministério não sairão dos preceitos científicos, ou seja, valorizando a ciência, que é um valor do qual Bolsonaro geralmente debocha. E fez uma entrevista coletiva ao lado do ministro Paulo Guedes, da Economia, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro da Casa Civil, Braga Neto, que são os ministros mais poderosos do momento. Ou, enfim, tem o que no início do governo eram chamados de superministérios. Você acha que Bolsonaro acabou, de alguma forma, sendo obrigado a ceder aos seus próprios ministros? Eu acho... Bom, eu não consigo especular sobre exatamente o xadrez do bastidor, mas o que eu vejo é uma fraqueza mesmo, assim, um presidente fraco. É um presidente que está acostumado, antes de ser presidente, enquanto deputado, a resolver tudo na base do grito, né? Tem que lembrar ele falando publicamente sobre o que falava com os filhos, falando 2 por mesmo, assim. Ele sempre foi a autoridade. E essa autoridade é eleito por um maior cargo da República e entende que, a partir de então, sua palavra é lei e vai ser cumprida, e é ordem, e está entendendo que é uma hierarquia militar, e não é. Né? Ele é um presidente de uma democracia civil. Ele tem que coordenar outras forças, ele tem que conseguir equalizar interesses, poderes, ser responsável, colocar os outros à frente, né? Delegar, e não ficar fazendo demonstrações de poder. Quando ele não consegue se comunicar com um dos ministros mais importantes nessa crise, que é o Mandetta, desmente o próprio ministro em público com os atos dele de sair para manifestação ou depois sair para o comércio, e ele é enquadrado veladamente pelos seus 3 principais ministros de uma vez, mostra-se claramente que é um presidente fraco. Tinha uma frase que eu escutava muito do meu avô e que eu adorava, que é assim: você precisa bater na mesa para dizer que você manda, que você já não manda mais.
E a sensação que eu tenho é que ele fica batendo na mesa e todo mundo falando assim. Não adianta berrar. Né? E é isso. E eu acho que o que resta para ele é ficar batendo na mesa e aí, tá bom, beleza, vou fazer um recuo aqui estratégico. E depois vai tentar bater na mesa de novo. E ele fez isso várias vezes. Você pode olhar N discurso. Sim, Regina Duarte, no discurso de posse, fala que tem carta branca. Ele fala, não, peraí, mas quem manda sou eu. Ele faz questão de dizer que ele manda o tempo todo. Mas não está mandando. E não está mandando porque ele não tem a coisa mais importante numa democracia nesse momento, que é a capacidade de liderar. E é poder. Ele tem a caneta, ele tem a cadeira, mas ele não tem mais poder e ele não tem mais capacidade de liderar. Isso é fatal para um presidente. Se o presidente não tem capacidade de liderar, a gente precisa ainda mais da participação da sociedade civil. Como você sabe, o Livres está buscando colaborar com o debate sobre como o país pode enfrentar a crise do coronavírus e suas decorrências humanitárias e sociais, e por isso nós lançamos um documento que está no nosso site em eusolivres.org com 8 principais eixos que nós acreditamos que precisam ser considerados no enfrentamento à crise do coronavírus. Então, fica o convite para que você acesse o nosso site e conheça as nossas propostas para como lidar com a crise. A gente espera engrandecer esse debate e que o governo, apesar das dificuldades de coordenação, consiga, de alguma forma, implementar de fato essas medidas. Afinal de contas, a vida das pessoas importa e quanto mais tempo a gente perder, mais complicado será para encarar essa crise. Então, eu queria agradecer a Gontijo e Magno pela entrevista de hoje. Obrigado, mano. Valeu, mano. Valeu, Magno. Obrigado, gente. É isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você todos os dias às 8 da manhã, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.